Olá, pessoal da primeira semana da Cultura do Chá no Brasil. Meu nome é Giovana e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o kombucha. Eu vou pedir licença para apresentar minha tela, para que a gente possa fazer uma apresentação um pouquinho mais organizada. Acho que agora vocês já estão vendo. Bom, eu sou a professora Giovana Tomaso, sou professora da FZEA, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga. Eu sou uma das professoras responsáveis pela disciplina de Engenharia Bioquímica, e é daí que vem um pouquinho do meu conhecimento de kombucha, mas, na verdade, eu sou uma curiosa e uma produtora doméstica. Gosto muito de fazer minhas kombuchas. Quem é especialista mesmo é a professora Eliana Kamimura, essa daqui, com quem eu tenho o prazer de trabalhar. A professora Eliana, inclusive, está com vagas abertas no processo seletivo do programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos aqui da faculdade, e este programa vai ficar, esse processo seletivo vai ficar aberto do começo de agosto, 1º de agosto, até o final de outubro. Então, quem tiver interessado, ela tem vagas para trabalhar com pesquisas em bebidas fermentadas, e ela trabalha com o nosso querido kombucha. Junto com a professora Eliana, eu desenvolvo alguns trabalhos, algumas práticas, projetos de extensão, e um desses projetos que são muito queridos para nós é o projeto Aprender na Comunidade, que é o projeto Carreiras com Propósito. Esse projeto, dentro desse projeto, a gente fez uma jornada de pré-iniciação científica, na qual nós levamos conhecimento e prática da produção de kombucha para algumas meninas de 3 escolas públicas daqui do município de Pirassununga. Foi muito gostoso trabalhar com elas e com essa bebida tão gostosa. Mas agora chega de falar da gente, vamos falar um pouquinho do kombucha. Aqui está a nossa agenda de hoje. Eu vou fazer um breve histórico, vou falar dos benefícios do kombucha, de como se dá a mágica de produção dessa bebida, selecionei alguns mitos e verdades para a gente discutir, e depois, e o chá? Importa para quê? Importa por quê? Afinal de contas, a gente está na Semana da Cultura do Chá no Brasil, na primeira semana. Por que será que o kombucha está aqui, não é mesmo? Vamos lá, um breve histórico. Kombucha é uma bebida milenar. Na verdade, a única coisa que a gente sabe de fermentados milenares é que a gente sabe que não tem certeza de onde veio. E falando em fermentados milenares, eu vou aproveitar para pedir desculpas para os nossos amigos biólogos. Pessoal, eu sei que processo fermentativo se dá em ausência de oxigênio, e o kombucha, como a gente vai ver aqui, é um processo onde ocorre micro-organismos respirando oxigênio, micro-organismos fermentando, portanto, o correto seria chamar de processo biológico, produto biológico, mas nós, na engenharia de alimentos, acabamos chamando de produto fermentado, tudo que foi feito por micro-organismos, nós, os engenheiros químicos, os bioquímicos, então, por favor, me desculpem, o jargão vai acabar falando mais alto. Eu tentei me corrigir, mas não deu muito certo nos meus ensaios anteriores. Então, vamos lá. O kombucha é uma bebida milenar e ninguém tem muita certeza da onde especificamente ele veio. Uma história diz que a primeira aparição do kombucha foi na China, em 2021 a.C., na dinastia Qin, quando o imperador tomava o seu chá da imortalidade, que era feito por alquimistas, especialmente para ele. Acho que os alquimistas tomavam um pouquinho também, né? Depois tem a história do Dr. Kombu-ha, e do momento no qual ele salvou o imperador japonês, em 415 a.C., então antes da aparição da China. Tem até uma citação bíblica, foi Ruth 2,14, e a citação é a seguinte: onde o proprietário de terras Bus convidou Ruth durante sua coleta de grãos e disse: vem cá e come um pouco de pão e mergulha teu bocado na bebida de vinagre. Então, essa bebida seria o kombucha. A gente
acredita que pode ser que o kombucha tenha surgido também como um processo de conservação, porque os produtos fermentados, eles têm uma durabilidade maior, né, do que os açucarados. Também tem a teoria de que, será que não foi um chá esquecido em algum cantinho, assim como pode ter sido pão, assim como pode ter sido a cerveja, né? E eu, nessas minhas pesquisas para fazer essa apresentação, vi alguns vídeos, consultei alguns sites e vários artigos científicos, e uma história muito bonita foi a Rose Maia, que contou lá no canal dela, falando que na Rússia, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, parece que eles tinham muitos casos de câncer, mas tinham 2 cidades que não tinham, e eles também tinham uma qualidade de vida muito diferente do resto, hábitos muito bons, mais disponibilidade para o trabalho, para a diversão, melhor humor, e parece que depois de muitas pesquisas concluiu-se que tudo isso se dava ao consumo de kombucha nessas 2 cidades, que já era muito antigo. Bom, isso tudo eu tirei do canal da Rose, do site do pessoal do J Kombucha e também do site Kombuti, da Gabriela Moreira, que é doutora em Fisiologia Humana pela USP e tem um site que é uma graça, muita coisa legal. Depois de ter visto tudo isso, eu meio que fiz uma possível linha do tempo. Não sei se está certa, mas me parece que, né, a primeira data foi 415 a.C. no Japão, depois China, 2006 a.C., depois ela vai se espalhar ali pela Rússia, Eurásia, e vai para a Europa. Quais são os benefícios do kombucha? Bem, eu elenquei alguns, são vários, eu elenquei alguns aqui que eu julguei mais importantes. Ele possui ação antioxidante, que inclusive vem das propriedades do chá, contém probióticos. Os probióticos, que são os micro-organismos que fermentaram o chá açucarado e produziram e fizeram a produção da bebida, né? Esses micro-organismos probióticos, eles causam benefícios ao intestino, benefícios ao nosso raciocínio e benefícios às nossas emoções, uma vez que a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, e até indícios de neurônios no nosso intestino, né? O kombucha também tem ação anti-inflamatória, ação anti-câncer, inclusive tem uma ação muito legal que a gente percebe que ele nos dá tranquilidade por nos aproximar dos ciclos da natureza. É uma coisa muito legal, né? É um cultivo microbiano que você mantém com a intenção de fazer uma bebida que tem todas essas propriedades maravilhosas, que vai fazer bem para você, para os seus próximos, para a sua família, para os seus amigos, e é cíclica, né? O que nos aproxima, né, dos ciclos do ano, dos ciclos das estações, e com isso, para algumas pessoas, como eu, por exemplo, a gente vê uma baixa na ansiedade. É bem legal. Bem, o kombucha, então, é um processo biológico em 2 etapas. A primeira etapa é o consumo do substrato pela cultura microbiana e a formação de produtos importantes, e a segunda etapa é a etapa de gaseificação. Antigamente, o pessoal fazia só a primeira etapa. A etapa de gaseificação, que inclusive precisa ser feita em recipiente hermético, começou a ser feita mais recentemente, e eu vou falar um pouquinho de tudo isso aí para vocês. Mas quais são esses produtos importantes em primeiro lugar? Eu trouxe aqui dados extraídos desse artigo de review de Vila Real Soto e colaboradores, e eles elencaram, então, os ácidos orgânicos, aí nós temos ácido acético, ácido glucônico, glucurônico, ácido lático, vitaminas B1, B2, B6, B12, olha que legal, vitamina C. Nós temos também traços de etanol, proteínas, polifenóis do chá, minerais, cobre, ferro, manganês, níquel, zinco, e alguns ânions importantes. Aqui, veja, esse etanol não está, né, tá elevado até 5 gramas por litro, mas foi 20 dias de fermentação. Nós vamos discutir um pouquinho dos produtos daqui a pouco. Mãos à obra. Será que é seguro produzir kombucha em casa? Apesar de alguns sites dizerem que não, eu posso afirmar para você que se você tomar cuidado com asepsia,
utilizar, por exemplo, a desinfecção de todos os seus utensílios com álcool 70, utilizar seus frascos esterilizados em água fervente, fizer tudo com muito cuidado, observar o processo biológico, ler sobre o processo em livros de qualidade, você pode fazer cursos, você pode, cursos tanto pela internet quanto cursos presenciais, pode aprender com as pessoas que vão te fornecer a cultura, também chamada de Scooby, e um pouquinho da kombucha para você começar. Você pode aprender e fazer com muito cuidado, e vai ser um processo seguro. Agora, é um processo onde tem transformações microbianas. Se não for tomado cuidado, pode ter contaminação, pode ter prejuízo à saúde, tá? Muito bem, como é que a gente faz? Em primeiro lugar, uma infusão de Camellia sinensis com 5 a 8 gramas por litro de um chá de boa qualidade. Quando esse chá chega à temperatura ambiente, a gente adiciona aproximadamente 100 gramas de açúcar por litro, mais o starter, que é um pouquinho da kombucha que você fermentou da última vez, ou que quem te forneceu a cultura vai ter que te dar para você iniciar o seu processo. O processo de fermentação do kombucha é daqueles chamados de catalisado pelo produto. Os micro-organismos, para agir mais rapidamente, precisam de pH mais baixo. Então, a gente utiliza de 3 a 10% da bebida já fermentada para iniciar o processo. E o Scooby, que é esse filme bonito aqui, de celulose, cheio de micro-organismos, que são leveduras, como Saccharomyces, Pichia, Cândida, e bactérias láticas e acéticas. Depois que você coloca tudo isso junto, você vai colocar dentro de um vidro esterilizado, né? E vai cobrir esse vidro com um tecido extremamente limpo, né? Também desinfetado. E esse tecido é interessante que ele seja fino e que permita a entrada de oxigênio e não permita a entrada de insetos. Vai guardar isso de 7 a 14 dias no abrigo da luz, e, na verdade, você vai saber que o seu kombucha já terminou a primeira etapa quando um filhote do Scooby nascer na interface entre o líquido e o ar. E é esse filhote que eu estou mostrando nessa figura aqui embaixo para vocês. O que acontece no processo? Então, é o seguinte, a gente coloca sacarose, né? E as leveduras que estão no Scooby, elas produzem invertase, e a invertase hidrolisa a sacarose em glicose e frutose. Tanto as leveduras quanto as bactérias vão consumir glicose e frutose. Acontece que as leveduras vão produzir etanol e CO2, e as bactérias vão produzir a celulose, que vai fazer a nova estrutura para o novo Scooby, vão produzir ácido glucônico e ácido acético, entre outros produtos que elas vão fermentar a partir do que tem no chá. É um processo de cooperação, onde esses micro-organismos, então, vivem juntos e a produção da kombucha acontece. É muito interessante colocar também que a formação do filme na parte de cima, na interface do líquido com o ar, né, do líquido com ar, faz com que inibe o processo de competição com micro-organismos invasores. Então, a contaminação da kombucha, quando feita corretamente, não acontece, principalmente por causa dessa barreira física que o novo biofilme vai oferecer. Enquanto os micro-organismos estão consumindo os açúcares e estão, então, produzindo, como eu disse para vocês, o álcool, e depois transformando esse álcool em ácidos, ou fazendo a produção dos ácidos diretamente dos açúcares, os polifenóis também estão sendo produzidos. Olha só o que acontece com os polifenóis e flavonoides, olha só. Aqui eu trouxe um outro artigo de Chakravorty,
e colaboradores, e eles fizeram um estudo aprofundado sobre a microbiologia e a dinâmica bioquímica da produção, da fermentação de kombucha. Eles estudaram o processo por 20 dias, e veja, eu vou mostrar os dados para vocês, lembrando que o tempo normal da primeira fermentação é de 7 a 14. Então, olha só o que acontece com o ácido acético. Ele sai de 0,65 gramas por litro e vai para 12,53 em 14, dando aquele sabor característico do kombucha, né? A gente também tem a produção de ácido glucônico, que sai de 0,33 e vai para 6,38. A gente tem, olha só o que acontece com a tiaflavina, sai de 1,76 e vai para 2,84. Esse aqui é um composto fenólico extremamente interessante, com propriedades anticancerígenas e anti-inflamatórias. E esse pessoal aqui, que desenvolveu essa pesquisa, eles, então, descobriram que, na realidade, o que aconteceu, eles concluíram que o que aconteceu é que a tiarubina, que saiu de 21 gramas por litro e foi para 17, foi convertida em tiaflavina, cujas propriedades são melhores. Queria mostrar para vocês a cafeína também. Cafeína, olha, ela sai de 1,6 aqui e vai para 0,7, ou seja, na primeira fermentação, em 14 dias, nesse artigo, os micro-organismos que eles utilizaram, com a temperatura que eles utilizaram, o que aconteceu foi a redução de 30% da cafeína e só. Então, quem é sensível à cafeína precisa tomar seus cuidados. Bom, depois de fazer a primeira etapa, nós vamos para a segunda etapa, e como eu já disse, essa etapa tem que ser realizada em vidros hermeticamente fechados, né, em frascos hermeticamente fechados. Eu gosto muito de reaproveitar os frascos aqui em casa. Esses aqui que vocês estão vendo eram frascos de molho de tomate. Essa tampinha de pano é só uma decoração. Aqui embaixo tem aquelas tampinhas que fecham hermeticamente de metal. Ou você pode utilizar também essas garrafinhas bonitinhas que vêm com a tampinha, ou aqueles frascos também que fecham hermeticamente. Se você coloca, então, mais uma fonte de oxigênio de açúcar, e fecha hermeticamente, o que vai acontecer é que os micro-organismos vão consumir esse açúcar e vão produzir CO2. E produzindo CO2, o CO2 não vai ter para onde ir, vai ficar dissolvido no líquido, gaseificando, e dá essa aparência aqui, olha que bonita. Se vocês notarem, eu sei que essa figura não está excelente, mas olha, tem uns risquinhos. Aqui é como eu faço para fazer a marcação do meu frasco. Eu encho o frasco com mais ou menos 80% do volume total, 90% do volume total, isso eu peso na balança, e aí eu vou ter o volume útil. Desse volume útil, eu coloco 1/5 de suco concentrado. Então, eu bato uma manga sem açúcar, bato, às vezes, abacaxi sem açúcar, fica uma delícia. Ou, se não, se eu quero com teor de açúcar menor, eu vou colocar sucos sem açúcar, porque o kombucha da primeira fermentação vem com residual grande de açúcar ainda. Então, eu já fiz sem adicionar açúcar, kombucha de maracujá, ficou deliciosa, de morango. E uma das receitas da professora Eliana mais famosas é a de chá de hibisco, que ela também não adiciona mais açúcar, é só o açúcar que ficou da fermentação anterior, né? E aí, o que acontece é a formação do gás, e é uma etapa que dá um pouquinho de medo, que você vai fermentar em vidro, né? Então, uma boa dica é essa daqui, a gente inclusive fez na jornada de pré-iniciação com as meninas, é utilizar uma garrafinha PET de água amassadinha, né? Então, como que a gente faz? A gente pega a mesma mistura, ou seja, uma mistura de uma parte de suco para 4 partes do kombucha e enche metade da garrafinha. E aí, você vai tirar o ar da garrafinha, vai espremer essa garrafinha e tampar. Normalmente a gente faz em 2, né? Tampa, e o que vai acontecer é que vai ficar uma garrafinha deformada. O gás que vai se formando nesse líquido vai saindo e vai indo para fora do líquido e vai, então, estufando a garrafinha. Quando a garrafinha estiver bem dura,
totalmente cheia de gás na parte que estava dobrada, você vai saber que o seu kombucha está pronto. Agora vamos falar um pouquinho de mitos e verdades sobre essa bebida. Kombucha emagrece? Olha, infelizmente não. Tem gente que fala que o ácido acético emagrece, o vinagre emagrece de manhã. Então, acho que por isso que veio esse mito de que o kombucha emagrece, né? Mas, na realidade, o kombucha não emagrece. Ele pode auxiliar no emagrecimento, porque vai ajudar na função do seu intestino, vai te dar mais disposição para você fazer suas atividades físicas, mas, de fato, ele não emagrece. Kombucha não tem açúcar? Ele pode ter, principalmente a depender do tipo de suco que você pôs na segunda fermentação, ele vai ter açúcar. Tem que tomar cuidado com isso também. Eu já vi em alguns sites dizendo que não, só residual, e não é bem verdade. Kombucha não tem cafeína? Também não é verdade. A depender da cultura, a depender do chá que você usa, a depender do tempo de fermentação, vai ter cafeína residual sim, e não é só, não dá para afirmar que é 30% da cafeína que tinha no início. Inclusive, vocês viram que eu mostrei, que com uma etapa de fermentação, aqueles pesquisadores que fizeram um trabalho bem criterioso, em 14 dias conseguiram uma redução de 30%, ou seja, tinha 70% da cafeína inicial. O kombucha contém álcool? Pode ter traços de álcool, sim. Inclusive, não é recomendado para crianças abaixo de 6 anos e também não é recomendado para pessoas que têm problemas com o consumo de álcool. É importante conhecer tanto a si mesmo quanto a bebida, né? E, inclusive, existe o rádio kombucha, que é uma kombucha que é feita com micro-organismos que preferenciam a rota de produção do álcool. Kombucha é uma bebida viva? Olha, não é uma bebida viva, mas é uma bebida cheia de micro-organismos vivos. Por lei, a gente não pode chamar de bebida viva, mas a gente sabe que é uma bebida cheia de vida, né? Cheia de micro-organismos vivos. É perigoso preparar em casa? Já falamos sobre o assunto, né? Se tomar todos os cuidados, a produção do kombucha é segura. A gente conhece pessoas que cultivam seus micro-organismos há mais de 30 anos. Então, inclusive, desde 435 a.C., foi isso que a gente viu lá no começo, as pessoas vêm consumindo e fazendo a sua própria, ou seja, é seguro, né? E outra coisa, qualquer infusão pode ser usada para o preparo? Sim, qualquer chá, com exceção daqueles que têm propriedades antimicrobianas, como, por exemplo, o chá de hortelã. Mas, se você não utilizar o chá de Camellia sinensis, você não vai ter as propriedades do chá de Camellia sinensis, que são aquelas antioxidantes, são aquelas anti-inflamatórias, tudo que o chá traz de maravilhoso para nós. Então, o kombucha tradicional é com chá com infusão de Camellia sinensis. E a qualidade importa, porque quanto melhor o seu chá, melhor o seu kombucha. Quanto melhor o chá, mais folhas você vai ter, menos galinhos, portanto, mais compostos fenólicos e mais benefícios. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu quero agradecer mais uma vez o pessoal da primeira semana da Cultura do Chá no Brasil, em especial a Daniela Pirozzi, que foi quem me convidou para bater esse papo com vocês aqui. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada. Espero que a gente tenha um papo proveitoso daqui a pouco. Agora eu vou parar de compartilhar e terminar esse vídeo. Muito obrigada.